Continuando nossos estudos nesse mundo bastante diferente, que é o mundo desses micro-organismos, os vírus, vamos então usar como exemplo a replicação de um dos vírus mais conhecidos atualmente, que causa doenças em fumo, que é o vírus TMV, o Tobacco Mosaic Virus, com todas essas informações que a gente falou a respeito do genoma e da replicação de um vírus, sendo de fita simples, RNA, senso positivo ou negativo, vamos então trazer tudo isso e imaginar uma partícula viral do TMV infectando uma célula do fumo, por exemplo. Na replicação do TMV, como a gente bem sabe, como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, o TMV não vai ser diferente, ele vai entrar na célula vegetal, né? No caso, como eu falei, na célula de uma planta de fumo, onde ele vai infectar. Começando aqui no número 1, o RNA viral, que no caso do TMV é senso positivo, ele é liberado da capa proteica. Então, chama a atenção de vocês que, no caso do TMV, por exemplo, essa penetração na célula pode ocorrer por conta de ferimentos na superfície da folha do fumo, tá? E logo que entra, o TMV, ele entra como vírion, ele entra completo, como uma nucleoproteína, ou seja, ele entra nessa célula ainda o seu material genético envolto numa capa proteica. Como a gente pode ver aqui, ó, os capsômeros em marrom e o RNA viral aqui do TMV em azul, tá? A partir disso, então, a primeira coisa que acontece é ele se desfazer, então, desses capsômeros, né? Sair, ser liberado da capa proteica. Por quê? Porque ele vai ter que expor o seu material genético para que, nesse caso, que é um senso positivo, vai do 5' ao 3', já está pronto, inclusive a sequência já está correta, que é a mesma do RNA mensageiro, então os ribossomos dessa célula hospedeira vão poder fazer a leitura, a tradução dessa sequência e vão começar então a traduzir esse RNA e sintetizar, no caso aqui, o que o autor chamou de replicases, né, que são as polimerases. Então, liberou a capa proteica e a partir da leitura da fita senso positivo de RNA do vírus, o ribossomo da célula hospedeira traduz e produz replicases, polimerases. Então, veja, número 2, os ribossomos começam a traduzir o RNA viral, que é positivo, fazendo, então, sintetizando replicases. Que no número 3, essas replicases, então, vão atuar na própria fita do RNA viral e vão começar a fazer fitas complementares de RNA senso negativo. Assim, esse RNA senso negativo, muitas dessas fitas, né, que acabaram de ser feitas, né, pela replicase, elas vão servir de molde, olha aqui, para que a replicase, inclusive, atue, fazendo, então, a fita complementar, que é RNA positivo, do mesmo jeito que o RNA viral, aquele original, aquele que infectou a célula, tá? Então, o RNA senso negativo vai gerando, então, RNA senso positivo. Já aqui no número 5, na etapa número 5 da replicação bastante simplificada aqui, né, do TMV, esse RNA, que na verdade aqui ele chama de subgenômico, vão ser utilizados para sintetizar as proteínas de movimento, porque o TMV, na sua sequência, no seu genoma, ele tem, então, genes que vão codificar para proteínas de movimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
e as proteínas que vão formar a capa proteica, o capsídeo, tá? Então, veja aqui no número 5, que então acontece dessa fita 3 linhas, 5 linhas, começar então a produzir as senso positivos do mesmo jeito que aqui, e essas fitas senso positivo agora podem ser traduzidas pelo ribossomo do hospedeiro e, no caso do TMV, formar proteínas de movimento e capsidial, que vão servir então para montar as novas partículas virais aqui dentro da célula do fumo. Notem aqui no número 6 e 7 que tanto essas proteínas de movimento quanto essas proteínas capsidial, então aqui vão ser montadas, né? A gente fala que é uma montagem da partícula viral, e aqui a gente vê, se o RNA fica envolto nessa montagem pelos capsômeros, né, pela proteína, a capa proteica, aqui esse vírus está um vírion, né, um vírus pronto para ser infeccioso. Mas, ao mesmo tempo, se esse RNA, esse vírus, na verdade, né, que quer passar e quer se movimentar de uma célula para outra, porque esse é um objetivo do vírus, além de replicar na célula que ele chega, a partir dessa célula ele conseguir infectar uma nova célula, se movimentar entre elas. Então, nesse caso do TMV, não acontece a montagem do RNA envolto nos capsômeros. Na verdade, ele fica envolto às proteínas de movimento. E dessa maneira, então, ele consegue se movimentar de uma célula para outra. Então, veja que para entender a replicação de um vírus como a do TMV, é necessário que a gente saiba o tipo de material genético que ele leva, né, na sua, envolto da sua capa proteica, né, e, mais importante ainda, precisamos ter toda aquela noção anterior que foi dada sobre o genoma, as fitas, sejam elas senso positivo ou senso negativo. Bom, falamos então que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que são inertes fora da célula. Então, para que a replicação aconteça, é necessário essa entrada dessa partícula viral na célula, né? Vemos aqui também nesse slide que para que o vírus faça cópias, né, é necessário uma montagem dessas novas partículas a partir dessas subunidades aí de proteínas que são produzidas com a ajuda da maquinaria biosintética da célula, né, os seus ribossomos, enfim. A energia da célula é necessária para isso. O ácido nucleico do vírus, ele contém então toda a informação genética necessária para programar a célula para sintetizar as proteínas que ele precisa, porque no seu código genético já tem essa sequência, como a gente viu. E isso vai ajudar na síntese do ácido nucleico viral. Algumas sequências ali no RNA, por exemplo, do TMV, eles vão falar onde essas partículas vão ser montadas, porque pode variar esse local. E também, essa sequência vai determinar onde elas vão ser acumuladas. Se vão ser acumuladas, por exemplo, no núcleo, no retículo endoplasmático, na membrana, enfim. Que são aquelas inclusões que às vezes a gente pode ver por microscopia eletrônica, que a gente falou anteriormente. Esse tipo de multiplicação, veja que em nenhum momento eu falei reprodução, vai diferenciar os vírus de qualquer outro micro-organismo, tá? Mesmo aqueles que são parasitas obrigatórios também, como eles. A gente fala que a montagem dessas proteínas ocorre no que a gente chama de viroplasma, né? Então, só recapitulando, a partícula do vírus, então, agora completa, aquela partícula que a gente chamou de nucleoproteína, ou seja, que tem o ácido nucleico mais a capa proteica, que é essa daqui ao final,
ela recebe o nome de vírion. De maneira geral, né, a gente está falando aqui especificamente para um vírus de planta, né? Mas de maneira geral, quais são as etapas para que aconteça essa replicação, não só em células vegetais, com vírus vegetais, mas também, por exemplo, em células de animais, enfim. Primeiro, tem que haver o reconhecimento entre a proteína viral e a proteína da célula hospedeira. Aqui no TMV eu não falei nada disso. Por quê? Porque para vírus vegetais, essa etapa do reconhecimento, ela ainda não foi elucidada. Então, a gente considera que, no caso de vírus vegetais, não há esse reconhecimento entre esse vírus que vai infectar e a célula que será infectada. Mas o reconhecimento acontece em vírus de animais e em vírus de seres humanos. Após esse reconhecimento, no caso de vírus animais e humanos, acontece a entrada, né? No caso do vírus vegetal, como a gente viu aí, como acontece essa entrada? Bom, vocês vão ver nos próximos slides que a introdução acontece por vetores, na grande maioria dos vírus vegetais, ou também por ferimento, como eu comecei aí a historinha da replicação do TMV em célula de fumo. No caso de vírus de animais e vírus humanos envelopados, vai acontecer o que a gente chama de fusão desse vírus, dessa partícula viral, com a membrana celular da célula animal ou humana. E vai acontecer logo em seguida a decapsidação, que aqui eu chamei de liberação do material genético, olha aqui o passo 1, a partir da capa proteica que está envolvendo. Então, seria esse passo aqui, decapsidação, que vem de capsídio, retirada do capsídio, que vai liberar, no caso do DMV, o RNA para que ele seja lido. A partir daí, então, acontece a síntese das proteínas virais iniciais, que são poucas cópias que a gente viu aqui, principalmente das replicases. Vai, então, ocorrer a replicação. Tudo isso que eu não estou chamando atenção acontece tanto em células animais, quanto em células vegetais, quanto em células de seres humanos que são infectados por vírus, tá? E agora, com essas replicases aqui formando novas sequências complementares, vai então acontecer a síntese de outras proteínas virais tardias, que é a proteína de movimento, no caso do TMV, e para os demais vírus, a da capa proteica, que são feitas agora, principalmente a da capa proteica, em bastante abundância. E chegamos, então, à montagem das novas partículas. Para vírus envelopado, principalmente vírus humanos, para ele sair, se liberar da célula, como eu falei, acontece o brotamento, tá? E aí, a partir desse brotamento, no caso de células, vírus infectando células humanas, e no caso aqui, esse vírus saindo a partir de canais que a gente chama de plasmodesmas, que ligam uma célula a outra, acontece a liberação dessas novas partículas que acabaram de ser produzidas e o movimento para outras células. No caso de célula que hospeda vírus, né, em animal e humano, acontece o reconhecimento da célula, em geral, por meio da ligação da partícula viral a receptores específicos, que são proteínas ou lipídios, por exemplo, localizados na membrana plasmática da célula hospedeira. Esse tipo de reconhecimento, como eu falei, alertei para vocês, não ocorre com vírus de plantas, visto que as membranas das células vegetais são envolvidas ainda com a parede celular. A parede celular é uma barreira inerte, então não tem como fazer esse reconhecimento. Nos outros a gente consegue porque célula humana e célula animal não tem parede celular e a membrana plasmática vai conter então esses receptores específicos
que vão, então, acolher, de certa maneira, e reconhecer a partícula viral. Então, nesse caso, vírus de planta precisam entrar em suas hospedeiras com o auxílio de vetores, como a gente vê aqui, ou por ferimento, como a gente está vendo aqui. O auxílio de vetor não deixa de ser um ferimento também, né? Porque o vetor vai colocar o seu aparato bucal para dentro dessa planta e, de certa maneira, vai formar um microferimento, né? Ou, no caso aqui mostrado, partículas pequenas, como areia, que são partículas abrasivas, são micro, né? Imagina o tamanho de um vírus, então o ferimento não precisa ser visto a olho nu. Microferimentos nas células já são capazes, então, de promover a entrada desse vírus numa célula vegetal. Então, só para a gente entender, quando a gente está falando de um vírus que infecta célula animal, eles vão se ligar aos receptores da mesma maneira e vão promover uma mudança na conformação dessas moléculas e vai ocorrer uma endocitose dessa partícula viral. Então, é como se ele fosse fagocitado, se a gente pode dizer assim, mas a gente chama de endocitose, e sua consequente entrada na célula. E, ao contrário de uma endocitose, vai acontecer uma fusão da membrana, né, que no caso é do envelope do vírus, com a membrana plasmática da célula. E daí ele vai conseguir entrar no interior dessa célula como ácido nucleico e proteína. Novamente, para vírus de planta, a barreira inicial, que é a parede celular, a gente não consegue ter esse reconhecimento e ele tem que ter ou o ferimento ou o vetor. A partir disso, então, seguem-se todos aqueles passos que eu falei, a decapsidação, a tradução e a replicação, montagem e movimento do vírus a longa ou a curta distância. Vai depender aí de cada vírus. Veja aqui na direita um bacteriófago. O bacteriófago, a gente sabe que são vírus que infectam bactérias. Olha o modo como ele penetra a célula hospedeira, que é uma bactéria, uma célula bacteriana. Toda a sua capa proteica fica para fora dessa célula. E num movimento aqui como se fosse uma seringa injetando um líquido no nosso corpo, o bacteriófago injeta então para o interior dessa célula bacteriana o seu material genético. E a partir desse material genético injetado na célula vai acontecer a biossíntese, né? O DNA desse fago que foi injetado vai direcionar a síntese dos componentes virais, vai acontecer a síntese desses componentes, inclusive da capa proteica, e eles vão ser liberados. Então, nesse caso, veja, a capa proteica ficou para o lado de fora, mas ao final, com o DNA que ele injetou, esse DNA tem uma sequência que consegue produzir essa capa proteica e ele já é liberado na forma de um vírion completinho, tá? No caso, então, das células vegetais, o vírus também penetra com a capa proteica, ao contrário do bacteriófago, e a primeira coisa que faz, então, é ser liberado esse material genético dessa capa proteica. Aqui do lado esquerdo, estão os dois exemplos que eu falei para vocês a respeito de um vírus que pode ser animal ou pode ser de ser humano. Aqui acontecendo a fusão, veja que é num caso aqui de um vírus que tem envelope, então o material que não deixa de ser também igual a da membrana plasmática, ele se funde à membrana plasmática do hospedeiro e dessa maneira o material genético é liberado ali para dentro, tá? No caso, eu falei que a gente chama de endocitose, há uma deformação aqui no local onde ele é absorvido e reconhecido, e ele acaba entrando na célula hospedeira. Então, só recapitulando, no caso aqui de alguns bacteriófagos, que o DNA é injetado no interior da célula, significa que as etapas que ele vai ter vão ser ligação,
né, que não deixa de ser essa absorção inicial, penetração, que é quando ele injeta, né, e a decapsidação vão ocorrer tudo, então, numa mesma etapa. No caso aqui de vírus envelopados, que é esse aqui primeiro, essa letra A aqui de cima, de células animais e humanas, quando acontece depois disso tudo, né, depois da tradução, da replicação, a montagem, depois da montagem, quando esse vírus, agora ele é um vírion, uma partícula completa, eles vão ser liberados por brotamento, tá? O que é o brotamento? Vai haver uma invaginação da membrana da célula e ele vai sair, ser liberado. No caso aqui dos bacteriófagos, eles vão, e também de alguns vírus, animais e humanos, pode acontecer de não ser um brotamento. Pode ser que eles tenham a capacidade de produzir uma enzima, e essa enzima, no caso, por exemplo, aqui, vai ocasionar a lise, né? Vai digerir, então, a membrana e a parede aqui dessa célula bacteriana e vai ser liberado. Já no caso, voltando aqui, num vírus de planta, como o TMV, como eu falei, vai acontecer o que a gente falou, um movimento por meio de plasmodesma, que é um canal bem minúsculo que liga uma célula a outra, até chegar ao vaso do floema, que é daí a movimentação a longa distância. E daí, nesse caso, chegando no floema, esse movimento, então, vai de um tecido a outro da planta. Por que as doenças ocorrem, né? Porque o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Para ele, não seria viável a morte rápida dessas células do seu hospedeiro, porque ele necessita dela viva, com seus ribossomos, com a sua energia, para prover tudo que ele precisa e não tem para se replicar. Só que esse ciclo aí de replicação, montagem e liberação acaba afetando, de certa maneira, irreversível essas células e esses tecidos que estão infectados. Então, vai destruindo os componentes dessas células ou vai desregulando tanto as funções básicas dessas células. Além disso, infecções nas células vegetais, em geral, vão resultar em alteração celular, sendo, por exemplo, as mais comuns, alteração em organelas, em membranas. Por exemplo, vai formar muita vesícula. No caso também, as organelas, uma das mais afetadas nos vírus de plantas são, por exemplo, os cloroplastos. Agora, em relação aos sintomas externos causados por esses vírus que estão infectando plantas, varia muito, né? Um dos mais comuns que a gente conhece e que é bastante típico, não exclusivo, mas bastante típico do ataque viral, é o sintoma externo que chamamos de mosaico. Eu gostaria de enfatizar as etapas e as diferenças de células infectadas por vírus que são humanos e animais com os vírus vegetais. No caso dos vírus vegetais, não há o reconhecimento, então, de alguma maneira, ele tem que entrar e por meio de ferimento, seja o ferimento por abrasivo ou o ferimento causado pela picada, né, do seu vetor. No caso de células vegetais, a adsorção, não há evidência de que a capa proteica tem essa função, no caso de vírus vegetais, de reconhecimento ou adsorção, e também não há evidência que há receptores desses vírus nas células, no caso de plantas. Penetração novamente, um dano na parede celular é uma entrada direta que a gente fala, tá? E esses vírus vegetais, eles penetram esse ferimento como um vírion, né, completo,
com a capa proteica e seu material genético, só que esse ácido nucleico é retirado imediatamente após a sua entrada. O modo mais comum de transmitir vírus de planta é por meio de vetores, sem sombra de dúvida. Várias espécies de vírus de plantas são transmitidas por esses insetos, sendo a maioria deles afídeos, ou pulgões, cigarrinhas, mosca branca, por exemplo, e trips. Veja que 99% dos vetores de vírus de planta são insetos, tá? Quase 1% ácaro, mas também temos alguns vetores bastante estranhos, como nematóides e fungos, mas numa proporção bem minúscula, bem baixa. Desses 99 vetores que são insetos, 99%, 55% são pulgões. Alguns desses vetores que vocês estão vendo aí na tela podem funcionar não só para a transmissão em si do vírus de uma planta para outra, tá? Ele pode funcionar, de repente, como um hospedeiro adicional do vírus. Mas, no caso desses insetos, eles não são infectados, eles não vão ter sintoma, eles não vão ficar doentes como as plantas, tá? É interessante chamar a atenção de vocês para uma parte importante dessa entrada aí desse vírus pelo seu vetor. Então, como eu falei, enquanto ele está no corpo do seu vetor, existem vários tipos de interação que a gente conhece, entre o vírus e o seu vetor. No caso mais importante para a gente, eu quero chamar a atenção da relação vírus-vetor do tipo não persistente e a relação vírus-vetor do tipo persistente. No caso da não persistente, o vírus não vai circular no corpo do vetor. Ele vai ficar retido aqui, nas estruturas alimentares, aqui no estilete, no canal interno aqui alimentar, tá? E no intestino anterior, que a gente fala do corpo do inseto. Nesse tipo de relação, o inseto, ele adquire o vírus se alimentando, então, no floema da planta. É uma aquisição bastante rápida, ele não precisa ficar por muito tempo se alimentando nesse floema. Só que, ao mesmo tempo que é rápido para adquirir, a capacidade dele transmitir esse vírus, que também é rápida, logo depois ele já consegue transmitir, mas ele perde rapidamente essa capacidade. Por quê? Porque o vírus não circula no corpo do inseto. Ele não é encontrado na hemolinfa ou na glândula salivar desse inseto. E a gente fala que nesse tipo de relação não há período de latência, tá? Por isso, então, que ele consegue adquirir logo e logo em seguida já passar a transmitir. Muitas pessoas conhecem esse tipo de relação vírus-vetor não persistente como uma relação resultado de uma picada de prova. E essa relação não persistente, ela é muito comum em vírus que são transmitidos por afídeos, por pulgões. No caso da relação do vírus no corpo do vetor ser do tipo persistente, nesse caso, o vírus vai circular por todo o corpo do inseto vetor. Veja que ele não fica só restrito aqui a estilete, aqui essa estrutura alimentar do inseto, mas ele também vai, inclusive, para o intestino mais a fundo, não naquele intestino anterior aqui, e vai também passar pelas glândulas salivares desse inseto, tá? Geralmente essa relação acontece, desculpa, aqui tá errado, esse tipo de relação acontece quando o inseto coloniza a planta para a qual ele transmite o vírus, tá? Ao contrário da não persistente, que muitos pulgões eles não colonizam as plantas
que eles vão transmitir esse vírus, tá? Então, o vírus é adquirido da mesma maneira pelo canal aqui alimentar, quando esse estilete do inseto vetor chega até o floema, onde vão estar esses vírus localizados na planta, porque a maioria dos vírus estão localizados no floema. E como eu falei, esse vírus ele alcança toda aqui a cavidade do corpo do inseto, vai circular na hemolinfa e vai passar aqui para as glândulas salivares. Daí, o que acontece de diferença com o não persistente? Aqui a gente tem nessa relação persistente o que a gente chamou de período de latência, que não é encontrada na relação não persistente. Ou seja, até que o vírus circule todo o corpo do inseto e volte e chegue aqui na glândula salivar, vai demorar um tempo. Então, para ele adquirir, vai demorar um tempo maior também que na não persistente. Mas o mais importante, para ele conseguir transmitir, ele vai ter que passar por esse período de latência, não é tão imediato como era aqui. Alguns segundos ou minutos depois que ele se alimentou, ele já vai poder transmitir para uma planta sadia. Aqui não, por esse vírus ter que se movimentar por todo o corpo do inseto para voltar aqui para a glândula salivar, vai passar por um período de latência nesse corpo. Esse período de latência significa que o inseto adquiriu na planta, mas não imediatamente ele vai conseguir transmitir. Depois que atingiu esse período de latência, né, que ele foi cumprido, e é daí que o vírus vai poder ser injetado em uma planta, uma nova planta. É interessante chamar a atenção de vocês que no caso da relação do tipo persistente, ela pode ser de duas maneiras, o que a gente chama de persistente propagativa ou persistente não propagativa. Na propagativa, além do vírus circular por todo o corpo do inseto, o vírus vai se replicar no corpo do vetor. E na não propagativa foi essa que eu falei para vocês, o vírus apenas circula, tá? Não se multiplica. Vocês podem ouvir também chamar essa relação de vírus vetor persistente de relação circulativa, é a mesma coisa. Então, para a gente fazer um comparativo bastante resumidinho das relações vírus-vetor, a gente tem as não persistentes e as persistentes, que no caso das persistentes não propagativas, algumas pessoas chamam de apenas circulativa. E temos também a persistente, que é propagativa, na qual além de se movimentar pelo corpo, passar por todo o corpo do inseto, o vírus também consegue se multiplicar dentro do seu vetor, tá? É nesse caso aqui que além de ser transmissor vírus, na verdade, esse inseto, esse vetor, ele serve de certa maneira como um hospedeiro desse vírus, tá? No caso da não persistente, que acontece pela que chamamos de picada de prova, principalmente por afídeos, veja, para adquirir o vírus, ele precisa se alimentar por poucos segundos de uma planta que esteja infectada com o vírus no floema. Mas para transmitir, não precisa passar por um período de latência, não acontece nessa relação. Então, segundos após a aquisição, esse inseto já é capaz de transmitir esses vírus adquiridos. Não multiplica no vetor esse vírus e ele também fica retido por pouco tempo no corpo do inseto, tá? E a especificidade do vetor com o vírus, ela é baixa. No caso da circulativa, veja, para adquirir e para transmitir, já não é mais segundos, ele precisa ficar se alimentando ali de minuto a horas, tanto na persistente não propagativa ou circulativa, quanto na propagativa, tá? Tenho agora a latência, que é de horas ou dias, então ele não vai conseguir transmitir logo na sequência, ele vai ter que passar por um período ali em que ele não vai, mesmo ele estando com o vírus no seu corpo, ele ainda não consegue transmiti-lo. No caso da persistente pura, simplesmente circulativa, ele só
circula, se movimenta no corpo do inseto, ele não se multiplica, já na propagativa sim. A retenção aqui na persistente é por dias, por semanas, tá? Por conta dessa movimentação no corpo. Mas na propagativa, como o vírus consegue se multiplicar no corpo do inseto, o inseto fica com a partir do momento que ele adquiriu aquele vírus passa a se multiplicar ali dentro e por toda a vida do inseto ele vai conseguir transmitir, tá? Então a retenção pelo vetor do vírus é por toda a vida. Aqui já temos, tanto na persistente como na persistente propagativa, uma alta especificidade desse vírus com o seu vetor. Só a título de curiosidade, existe um levantamento que falam que as transmissões de vírus de plantas, 70% aproximadamente delas acontecem por vetores, por meio de vetores, a transmissão. Mas, como vocês estão vendo aqui nesse slide, existem outros tipos de transmissão, né? Eu falei da transmissão por semente, que pode acontecer em alguns vírus. Em alguns casos, como no TMV, pode acontecer a penetração via ferimento. Se a gente olhar aqui e veja uma planta sadia, está encostando as folhas e está em atrito com a folha sadia de uma outra planta. Se o vírus tiver essa capacidade, essa estabilidade de ficar um pouquinho fora, por pouco tempo, do seu hospedeiro, ele vai conseguir passar de uma planta para outra. Ou quando alguém, por exemplo, trabalha, por exemplo, coletando fumo, folhas de fumo, ele pega uma folha doente e depois ele vai coletar ou fazer algum trato cultural na planta sadia, ele pode passar, inclusive, dessa planta doente para a planta sadia, a partícula viral, tá? Uma maneira muito, assim, eficiente também de transmissão de vírus é por enxertia, tá? E material de propagação de maneira geral. Chegamos aqui no que eu chamei de movimento dos vírus, e como eu disse a vocês, depois da penetração, da replicação, da montagem daquela partícula viral na célula do seu hospedeiro, vai acontecer então a liberação desse vírus. Se a gente pensar que é o nosso foco aqui nos vírus vegetais, o primeiro tipo de movimento, se aquele vírus não está se multiplicando no floema, é o que a gente chama de movimento célula-célula, ou movimento a curta distância. Então, basicamente, a gente fala que o sucesso de uma infecção por um vírus vai depender da replicação dele dentro dessa célula e do movimento dele no interior da planta, né? Então, esse movimento vai ocorrer a partir das células inicialmente infectadas para células vizinhas, nesse movimento célula a célula a curta distância, e depois para células mais afastadas do ponto inicial da infecção, que seria um movimento a longa distância via floema. Além disso, para ter um sucesso na infecção, a gente também tem que pensar que o vírus também vai ter que ter habilidade em suprimir o sistema de defesa da planta, né? No caso desse movimento célula-célula, as partículas virais, completas ou não, ou seja, dentro da capa proteica ou simplesmente apenas o seu material genético, elas vão, olhem aqui na figura, a partir da sua replicação, elas vão se movimentar para células vizinhas por meio desses pequenos canais que a gente vê entre uma célula e outra, que a gente chama de plasmodesma, tá? Plasmodesmata é o plural de plasmodesma, tá? Então, se a gente olhar essa cena aqui de uma perspectiva do tecido foliar como um todo, veja que aqui ele está sendo, então, replicado e montado e está sendo passado de uma célula a outra por meio dos plasmodesmas, tá? E qual é o objetivo final? Chegar, então, no sistema vascular, chegar aqui nas células do floema. Mas, para isso, um movimento célula a célula, que é um movimento mais lento, vai ter que acontecer. Para título de curiosidade de vocês, o movimento célula a célula de um vírus é, em geral, lento
na ordem de 1 milímetro por dia. Pra vocês terem uma ideia, corresponde a 8 a 10 células do parênquima que o vírus consegue se movimentar de um dia para o outro. A partir desse movimento célula-célula, o vírus então vai conseguir chegar finalmente ao floema da planta. E no floema, que é o movimento a longa distância e muito mais rápido, vai se dar então o que a gente chama de invasão sistêmica. Ou seja, dependendo do vírus, dependendo das condições do hospedeiro, esse vírus, em pouco tempo, ele vai não ficar restrito só àquele ponto de infecção, mas assim que ele atingir o floema, ele também vai chegar nas raízes, e quando ele chega nas raízes, ele vai ser disseminado por toda a planta. Mas todo vírus necessariamente tem que passar primeiro pelo movimento célula-célula para depois invadir sistemicamente? Na verdade, não. Existem alguns vírus de algumas plantas que a sua colonização, eu posso assim dizer, é restrita às células que estão ao redor do ponto em que ele foi no ponto que ele penetrou naquela célula, tá? Então, não vai acontecer um movimento sistêmico dentro da planta, tá? Quais são esses vírus? Só para vocês verem exemplos. Existem algumas doenças que a gente chama de leprose, por exemplo, nos citros. Aqui a gente tem uma outra doença no maracujá e no café, que são transmitidas por ácaros, tá? Esses vírus aí dessas doenças, eles então têm como vetor esse ácaros do gênero Brevipalpus. Nesse caso, vejam vocês, eu tenho manchas bastante localizadas nos frutos, nas folhas, veja aqui nas folhas do café e nos grãos do café. Por quê? Porque esse vírus transmitido por esse ácaro, ele não chega a fazer uma invasão sistêmica na planta, ele fica ali localizado ao redor, poucas células ao redor do local onde o ácaro foi se alimentar e transmitiu esse vírus, tá bom? Então, a invasão sistêmica, o movimento via floema, apesar de ser bastante característico de muitas viroses, a gente não pode generalizar, tá bom? Alguns vírus, então, podem ficar apenas com uma infecção localizada na planta e não uma infecção sistêmica. Quais são as importâncias dos vírus? Bom, a gente já está vendo aqui os exemplos que a gente foi falando ao longo dessa aula. As doenças em plantas são muitas, vocês vão ver comigo a partir das aulas de fitopatologia e doenças, mas só como exemplo eu trago essa doença que se chama vírus do endurecimento, o vírus que causa esse endurecimento dos frutos de maracujá. Veja, o maracujá ele quase fica sem polpa e seu fruto fica todo deformado e as folhas ficam com mosaico. Essa doença é bastante comum aqui no Vale do Ribeira, tá? Na produção de maracujá. Além das doenças de plantas, as doenças que os vírus causam no homem, como o ebola, no Brasil, um grande conhecido nosso é o vírus da dengue, né? Transmitido por esse mosquito, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, além de transmitir o vírus da dengue, ele é um problema hoje em dia, porque ele também transmite zika e chikungunya, né? No estado de São Paulo, hoje de manhã eu estava ouvindo uma notícia, a chikungunya no estado de São Paulo aumentou do ano passado para esse ano 33 vezes o número de casos, né? O estado de São Paulo não é um dos estados com maior frequência de chikungunya, o nosso problema aqui é o vírus da dengue, principalmente. Se a gente olhar aqui, ó, no Brasil também, de maneira geral, a dengue é o que temos com maior frequência, né? Não está muito claro aqui para vocês, mas a gente vê que até a escala aqui na dengue, nos anos de 2019, as colunas, e 2020,
a linha vermelha, veja, aqui está 120 mil a escala. No caso aqui da chikungunya, a gente tem uma escala de 9 mil. E no caso da Zika, uma escala que chega a 100 somente, né? Então, o nosso grande problema, não desmerecendo chikungunya, como eu falei, tem aumentado inclusive no nosso estado, mas a Zika também, que a gente viu os problemas de deformação dos fetos, as crianças crescendo com microencefalia, né, nascendo com microencefalia, mas a dengue, sem sombra de dúvida, é um problema para a gente. Se a gente olhar aqui, o mapa do Brasil mostra que São Paulo é um dos locais com maior número de casos de dengue, tá? Aqui são os casos de chikungunya do último ano e não tivemos caso de Zika aqui no estado. Mas veja, um único mosquito transmitindo 3 tipos de vírus diferentes. E aqui é só para a gente dar uma olhada, também não ficou muito bom, mas a questão de que, apesar da gente, entre aspas, já estar acostumado com os casos, os sintomas de dengue, como se tratar, veja, aqui a escala está em 1.400, são os casos graves de dengue, e dengue que o Ministério chama de sinais de alarme, que também é bastante grave, aqui no ano de 2020, tá? Então, o número de casos, ele é bastante expressivo. É lógico que nos dias atuais, se a gente quiser fazer qualquer comparação com o coronavírus, a gente vai achar que esse número é baixo, tá? Mas não é um problema. A gente tem que cuidar. O Aedes aegypti, ele é um mosquito, é um pernilongo, que pode se reproduzir em água parada, seja ela limpa ou suja. Então, a gente tem que tomar cuidado em casa, falar com os nossos pais, com as nossas famílias, para não acumular água em ambiente externo ou interno de casa, tá? Para falar um pouquinho aqui desse slide e do que o professor Jorge Rezende escreveu no Manual de Fitopatologia, volume 1, eu vou ler então um trecho desse manual que fala então de como foi os primórdios da virologia. Então, os primeiros trabalhos que levaram à descoberta dos vírus tiveram início na Holanda em 1879, quando esse químico aí, o Adolf Meyer, foi incumbido de investigar uma anomalia, uma doença que estava incidindo sobre plantas de fumo. Na época, o Meyer denominou essa doença de mosaico do fumo. Depois de vários estudos de Meyer, ele concluiu que a doença não era causada por um micro-organismo ou por desequilíbrio nutricional. Ele também verificou que o fluido extraído de plantas doentes contaminavam plantas sadias quando ele injetava nas folhas de fumo por meio de uma agulha de vidro. Com base nesses resultados, ele começou a especular que essa anomalia não estaria associada a uma possível enzima solúvel contagiosa, né, ou um fluido vivo contagioso, como eu coloquei ali embaixo. Nessa mesma época, então, Beijerinck, né, professor de botânica na Holanda, por influência do professor Meyer, familiarizou-se com esse problema das plantas do fumo. Só que, no entanto, aqui em 1892, mais ou menos, o Beijerinck, em um dos seus experimentos, ele constatou que o agente que iniciava o mosaico em fumo passava por um filtro de porcelana que foi desenvolvido lá em 1884 e que retinha bactérias.
Esses resultados e outros levaram-no a concluir que o agente causal do mosaico do fumo, então, era um fluido vivo contagioso, diferente de qualquer outro micro-organismo conhecido até aquele momento. Quando Beijerinck publicou seus resultados aqui em 1898, ele não tinha conhecimento de que resultados iguais ao dele tinham sido publicados na Rússia 6 anos antes, em 1892, por Ivanovsky. Apesar da disputa, então, gerada por esses fatos, de qualquer maneira, Beijerinck é considerado o pai da virologia. Estudos sobre o TMV, né, o vírus do mosaico do fumo, também proporcionaram prêmio Nobel a Stanley em 1936, quando purificou o vírus e cristalizou esse vírus pela primeira vez.